Bom dia, ouvintes da Rádio Teoflotone, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E hoje nós vamos começar a falar de um tema interessante. Como iniciar uma conversa e fazer amigos. E hoje nós vamos começar falando aí sobre o primeiro contato, que é a linguagem corporal, ok? Uma de nossas habilidades de conversação mais importantes não tem a ver com nossa língua, e sim com o nosso corpo. Pesquisas de programação neurolinguística mostram que 70% da comunicação não é verbal. É comum a linguagem corporal transmitir nossos sentimentos e nossas atitudes antes mesmo de abrirmos a boca, além de projetar nossa receptividade às outras pessoas. A maioria dos conversadores medíocres não percebe que a linguagem corporal não receptiva, que é braços cruzados, fraco contato visual, ausência de sorriso, muitas vezes é a causa de conversas breves. Somos julgados pelos primeiros sinais que apresentamos, e se a primeira impressão não for amistosa e cordial, dificilmente teremos uma boa conversa. As técnicas de suavização, que a gente vai falar daqui a pouquinho, podem ajudá-lo a causar uma boa primeira impressão. Então vamos começar falando aí sobre os suavizadores da linguagem corporal. O suavizador é um gesto que torna as pessoas mais reativas ou receptivas a você. Como nossa linguagem corporal comunica algo antes de falarmos, é importante projetarmos uma imagem receptiva. Ao usar uma linguagem corporal aberta, você está enviando a mensagem: sou amigável e quero me comunicar se você quiser. Então vamos começar falando aí de um suavizador importante, que é o sorriso. Sorriso. Um sorriso amável é um forte indício de uma atitude amistosa e da disposição de se comunicar. É um sinal não verbal e receptivo, transmitido na esperança de que a outra pessoa retribua o gesto. Quando sorri, você demonstra que reparou no outro de maneira positiva. A pessoa se considera lisonjeada e geralmente sente bem. O resultado? Um sorriso como retribuição. Sorrir não significa fazer uma cara forçada ou fingir que está sempre feliz. Contudo, quando vir uma pessoa que conhece ou com quem gostaria de fazer contato, sorria. O sorriso, gente, é uma forma de demonstrar que estamos abertos à conversa. O rosto humano transmite uma grande quantidade de sinais verbais e não verbais. Se transmitir mensagens amistosas, receberá como resposta mensagens amistosas. Quando um sorriso caloroso é acompanhado por um olá, oi, amigável, você será surpreendido por reações similares. O sorriso, gente, é a maneira mais fácil de mostrar a alguém que o notou. O gesto indica uma aprovação, o que deixará a outra pessoa mais à vontade para conversar com você. Vamos então aí a outro suavizador aí da linguagem corporal. Mantenha os braços abertos. Provavelmente você já foi recebido por alguém de braços abertos, o que significa que a pessoa ficou feliz em vê-lo. Numa festa ou em qualquer situação social ou profissional, manter os braços descruzados demonstra que você é amigável e está disposto para fazer contato. Durante uma conversa, esse gesto transmite a ideia de que você é receptível e está disposto a ouvir. Por outro lado, se você ficar o tempo todo em pé ou sentado com os braços literalmente cruzados, dará a impressão de que não quer fazer contato. Basta tapar a boca e, por conseguinte, esconder o sorriso com uma das mãos ou colocar a mão no queixo e você irá assumir a pose clássica de pensativo, ou seja, não quero contato, não quero conversa. Agora, responda a seguinte pergunta: você costuma interromper alguém que parece estar concentrada em seus pensamentos? Provavelmente não. Além disso, manter os braços cruzados pode dar a impressão de que está nervoso ou tem uma postura crítica e cética, o que acaba desencorajando o outro a se aproximar e conversar com você. Algumas pessoas dizem que ficam de braços cruzados porque se sentem mais confortáveis e não porque se recusam a conversar. Talvez seja verdade. No entanto, já que ninguém tem a habilidade de ler pensamentos e sim de interpretar a linguagem corporal, manter os braços cruzados transmite a ideia de querer distância.
Lembre-se de que braços descruzados indicam receptividade e disposição para novos contatos, para a conversa, para o diálogo, ok? Incline o corpo para frente. Inclinar-se ligeiramente para frente quando alguém está falando com você indica interesse de sua parte e demonstra que está prestando atenção ao que o outro diz. Isso, em geral, faz com que a pessoa se sinta lisonjeada e continue a conversar. É comum as pessoas se reclinarem na cadeira com a mão sobre a boca, o queixo ou com as duas mãos atrás da nuca numa posição relaxada. Infelizmente, gente, essa postura transmite para o outro a ideia de descrença, tédio ou julgamento. A maior parte das pessoas não se sente à vontade quando acredita estar sendo julgada. Portanto, gente, essa posição tende a inibir a continuidade da conversa. Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre definição de espaço pessoal. O espaço pessoal ou a distância entre duas pessoas de pé é uma característica importante da linguagem corporal. Entretanto, essa distância pode variar conforme a cultura, a condição social, o gênero e a preferência de cada indivíduo. Entender, adaptar-se e respeitar o espaço pessoal de cada um elimina o desconforto que as pessoas podem sentir quando acham que estão perto ou longe do seu interlocutor. Os limites do espaço pessoal dependem, gente, do tipo de conversa que você tem. Então vamos lá. Distância íntima. De 0 a 40 centímetros. Conversas entre casais, familiares e pessoas que estão se abraçando, tocando-se ou sussurrando, ok? Distância pessoal. Já vai de 40 a 90 centímetros e deve ser utilizada em conversas entre amigos, familiares ou pessoas que querem se conhecer melhor. E a distância social, 90 centímetros a 1,5 metro. Conversas formais entre pessoas no ambiente profissional ou social formal. Pô, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o contato físico. Na cultura ocidental, a forma mais aceitável de primeiro contato entre duas pessoas que acabam de se conhecer é um aperto de mão afetuoso. Normalmente, isso vale para pessoas do mesmo sexo ou de sexos opostos, em situações profissionais e sociais. Um aperto de mão firme é uma forma de demonstrar uma atitude amigável em relação à pessoa que você está conhecendo. Seja o primeiro a estender a mão ao cumprimentar alguém e acompanhe esse gesto com um oi, amigável, um sorriso simpático e seu nome. Assim você dará o primeiro passo para abrir os canais de comunicação entre você e a outra pessoa. O aperto de mão é um gesto seguro e inofensivo e cria um ambiente de igualdade e receptividade entre as pessoas. Outras formas de contato físico devem ser exercidas, levando em consideração questões culturais, mas sempre de maneira afetuosa e respeitosa. Vale ressaltar que é importante terminar as conversas com um aperto de mãos. Lembre-se do sorriso caloroso e de uma frase amigável, como "gostei de conversar com você" ou "vamos combinar de nos encontrarmos outra vez". É uma excelente maneira de encerrar a conversa, fazendo com que você e o seu interlocutor se sintam bem. Gente, na nossa cultura, tanto o homem quanto a mulher pode estender a mão primeiro, ok? Pô, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre o contato visual. Um dos gestos não verbais mais poderosos talvez seja o contato visual. Ao olhar diretamente nos olhos da pessoa, você demonstra estar prestando atenção às palavras dela e sinaliza que deseja saber mais a seu respeito. A mensagem transmitida a partir de um olhar direto e de um sorriso afetuoso é inconfundível. Você está dizendo, através disso, eu gostaria de conversar com você e conhecê-lo melhor. O contato visual deve ser natural, espontâneo e comedido. É aceitável intercalar o olhar dos olhos com outras partes do rosto, sobretudo a boca. Quando seu interlocutor sorrir, retribua o gesto. É comum desviarmos o olhar para os lados quando conversamos com os outros, e é desejável que não se estabeleça o contato visual durante todo o tempo. Bom, gente, aqui eu quero lembrar de uma citação. Olhe nos olhos da pessoa com quem você conversa, seja criança ou adulto, pois isso significa que eu realmente respeito. Um contato visual exagerado, no entanto, não é bem-vindo. Se ficar olhando fixamente para a pessoa, há o risco de ela se sentir incomodada e até desconfiar de suas intenções. O gesto pode ser interpretado como um desafio para ver quem vai desviar o olhar primeiro. Não é recomendável usar o contato visual como uma forma de luta de poder.
pois isso pode resultar numa reação negativa e defensiva por parte da outra pessoa. Pô, gente, uma boa comunicação é feita com a linguagem corporal, tom de voz e palavras, e assim você tem uma comunicação completa. Lembre-se de que a comunicação eficaz é uma combinação de linguagem corporal, tom de voz e palavras. Ao utilizar os gestos suavizadores que a gente falou, juntamente com um tom de voz amigável e palavras convidativas, você irá criar uma atmosfera propícia ao contato e à conversa. Lembre-se de que os gestos suavizadores não verbais não substituem a comunicação verbal. Além disso, gestos isolados podem transmitir uma impressão errada sobre a receptividade de outra pessoa. Quando utiliza vários desses gestos amenizadores, acompanhados de um tom de voz amigável e de palavras convidativas, você cria uma atmosfera propícia ao contato e à conversa. Através da prática e de uma maior atenção à linguagem corporal, você será capaz de transmitir e perceber sinais receptivos para uma boa conversa, além de incentivar as pessoas a se aproximarem de você. Comece a reparar na sua linguagem corporal e na das pessoas ao seu redor. Isso irá ajudá-lo a identificar as técnicas de suavização e a reconhecer o nível de receptividade dos outros, reduzindo sua chance de ser rejeitado. Procure indivíduos que tenham uma linguagem corporal receptiva e tente projetá-la através da utilização das técnicas de suavização. Garanto que elas funcionam. Bom, gente, portanto, numa conversa é comum as pessoas transmitirem mensagens receptivas e não receptivas por meio da linguagem corporal. Elas podem sorrir, mas cruzar os braços e manter pouco contato visual. O sorriso demonstra abertura, porém os braços cruzados e o olhar excitante sugerem ceticismo ou ausência de interesse. Neste caso, de sinais mistos na linguagem corporal, faça perguntas para esclarecer a situação. Isso dará a seu interlocutor a oportunidade de explicar ou entrar em detalhes sobre suas opiniões ou sentimentos. Você pode dizer: conte-me um pouco sobre, ou o que você quer dizer quando afirma que. Pesquisas mostram que 70% da comunicação é não verbal. Sua linguagem corporal fala antes de você. Somada ao seu tom de voz e as palavras que você usa, compõe o que é conhecido como a comunicação completa. Bom, gente, eu quero lembrar, se você quiser ficar bom em algo, você deve repetir isso bastante. Então, procure a partir de hoje colocar em prática isso que você aprendeu. Com o tempo, isso cai no piloto automático e você vai começar a se relacionar melhor com as outras pessoas, utilizando bem sua linguagem corporal automaticamente, ok? Bom, gente, então vamos aí à nossa metáfora de hoje, o caminho de volta. Já estou voltando, só tenho 37 anos e estou fazendo o caminho de volta. Até o ano passado eu ainda estava indo morar no apartamento mais alto do prédio, mais alto do bairro, mais nobre. Indo comprar o carro do ano, a bolsa de marca, a roupa da moda. Claro que para isso, durante o caminho de ida, eu fazia hora extra, fazia serão, fazia dos fins de semana eternas segundas-feiras. Até que um dia meu filho quase chamou a babá de mamãe. Mas, com quase 40, eu estava chegando lá. Onde mesmo? No que ninguém conseguiu responder. Eu imaginei que quando chegasse lá, ia ter uma placa com a palavra fim. Antes dela, avistei a placa de retorno e nela mesmo dei meia volta. Comprei uma casa no campo, maneira chique de falar, mas era no meio do mato mesmo. É longe, que só a gota serena. Longe do prédio mais alto, do bairro mais chique, do carro mais novo, da hora extra, da babá quase mãe. Agora tenho menos dinheiro e mais filho. Menos marca e mais tempo. E não é que meus pais, que quando eu morava num bairro nobre, me visitaram 4 vezes em 4 anos. Agora vim para cá todo fim de semana. E meu filho anda de bicicleta, eu rego as plantas e meu marido descobriu que gosta de cozinhar, principalmente quando os ingredientes vêm da horta que ele mesmo plantou. Por aqui, quando chove, a internet não chega. Fico torcendo que chova, porque é quando meu filho espontaneamente, por falta do que fazer mesmo, abre um livro e, pasmem, lê. E no que alguém diz, a internet voltou, já é tarde demais, porque o livro já está melhor que o Facebook, o Twitter e o Orkut juntos. Aqui se chama aldeia, e tal qual uma aldeia indígena, vira e mexe eu faço a dança da chuva, o chá com planta, a rede de cama. No São João, assamos milho na fogueira, aos domingos converso com os vizinhos, nas segundas vou trabalhar, contando as horas para voltar.
Aí me lembro da placa Retorno e acho que nela deveria ter um subtítulo que diz assim: Retorno, última chance de você salvar sua vida. Você provavelmente ainda está indo. Não é culpa sua, é culpa do comercial que disse: compre um e leve dois. Nós, da banda de cá, esperamos sua visita. Porque sim, mais dia, menos dia, você também vai querer fazer o caminho de volta. Pô, gente, vou ficando por aqui. Um bom dia a todos. Pô, gente, lembrando que os nossos programas estão disponíveis pelo site www.projetovaloreshumanos.com.br. Teoflotone, capital mundial das pedras preciosas e dos valores humanos. Lapidando pedras e agora lapidando gente. Tchau!